Olá, tudo bem? Sou a Silvia do Eu Sem Fronteiras e hoje eu vim trazer um assunto bem intrigante. Que a ideia aqui não é chegar a nenhuma conclusão, tá, gente? Mas apresentar para vocês algumas coisas que estão relacionadas e alguns pontos de vista sobre esse assunto. Vamos falar de déjà vu? Quem de nós já não teve aquela sensação de que a vida parou e você está vivendo num momento de câmera lenta e revivendo uma cena que você tem certeza que você já vivenciou em algum momento, né? Então, não sei com vocês, mas comigo acontecia bastante, ultimamente acontece muito menos, mas a sensação de que as coisas estão acontecendo, mas de que você já viveu aquele momento e você sabe até o que vai acontecer. São coisas de segundos que acontecem, né? Segundos que a gente fala, não, agora essa pessoa vai colocar a mão ali e vai dizer tal frase, como se a gente estivesse realmente adivinhando aquilo que vai acontecer naquele futuro rápido que está acontecendo. Isso é chamado de déjà vu em português, né? Mas em francês isso quer dizer eu já vi. Vamos entender um pouquinho quais são as várias visões que existem para esse fenômeno? Segundo a ciência, a psicologia e a psicanálise, o Freud dizia que era uma lembrança de uma memória traumática que ficou lá no nosso porão do inconsciente e que ela surge de alguma forma, né? Porque a gente precisa lembrar daquele momento, não claramente, não conscientemente, mas uma memória que surge. Segundo Jung, faz parte de uma memória do inconsciente coletivo. Eu não vou me ater muito a explicar mais detalhadamente o que eles diziam, mas assim, a visão da psicologia e da psicanálise está associada muito mais a memórias que foram de alguma forma reservadas, guardadas no nosso inconsciente e que elas surgem através desses pequenos momentos que a gente estaria revivendo essa memória, tá? Na visão espiritual, o déjà vu estaria ligado a situações que nós já vivenciamos em outras vidas, em outras encarnações. Então, que são memórias que são trazidas dessas experiências e são memórias que a gente precisa observar e dar mais atenção para ela. Então, é como se a gente estivesse resgatando de outras vidas, de outras experiências, essas memórias e que elas surgissem para a gente. E também eles costumam, pelo que eu li sobre a visão espiritual do déjà vu, é que essas lembranças elas só surgem para a gente e se tornam conscientes, né, fazem com que a gente perceba que elas estão acontecendo, porque elas vão ser importantes também para a gente levar para as próximas experiências que nós vamos ter. Tem um livro que se chama Déjà Vu, da Sandra Carneiro, eu acho que é isso, Sandra Carneiro, pelo Espírito de Lúcius, que vale a pena ser lido, que fala bastante dessa questão e de como a pessoa, né, no caso a personagem desse livro, se relaciona e o que ela vê no déjà vu. Não é um estudo, não é estudo científico, mas uma visão espiritual desse fenômeno. Algumas características interessantes, né, do déjà vu é que parece que atinge tanto a homens como mulheres, parece que vai diminuindo com a idade e também parecem estar relacionados com a questão do estresse, quer dizer, em momentos que a gente está vivendo mais estressados, parece que eles surgem. Se você já viveu isso e percebe que tem essa relação, conta aqui pra gente, deixa no comentário, porque esse é um assunto aberto, gente. A gente não vai chegar a nenhuma conclusão final aqui, até porque não existem conclusões. A gente está só mostrando alguns panoramas, algumas visões dentro da ciência, da espiritualidade e ainda vamos falar da física quântica também, tá? Segundo a física quântica, e tem um estudo de um físico que se chama Mikio Kaku,
desde 1950, se não me engano. Ele estudou e relacionou o déjà vu com a existência dos universos paralelos, né, dos multiversos. Segundo a física quântica, quem estuda um pouco, né, da física quântica, da mecânica quântica, admite a existência de outros universos, de universos paralelos. E o déjà vu seria, segundo esse físico, né, e alguns outros físicos que estudam a quântica, a nossa capacidade de nos sintonizar com realidades que acontecem em outros universos, né, em outras linhas de tempo, né, em outras realidades paralelas. Então, vale a pena você procurar no site também, a gente tem alguns conteúdos sobre universos paralelos, sobre os multiversos, sobre essa capacidade, sobre essa condição, na verdade, né, de existência de vários universos, que é o que embasa essa visão do Mikio Kaku. Não nada é provado cientificamente, mas nós temos, segundo o que se estuda na quântica, a gente tem essa capacidade de acessar outras realidades, né, paralelas, outras linhas de tempo, outras formas de olhar para a nossa existência como várias experiências, né? Então, várias possibilidades. E isso não é comprovado, mas o déjà vu poderia estar associado a essa variedade de realidades e a gente estaria acessando esses momentos. Segundo a física quântica, esses universos paralelos, de alguma forma eles se relacionam, eles conversam entre si. Existem, vou chamar de portais, gente, mas não é bem isso, mas que geram essa comunicação entre esses diversos universos paralelos. E o déjà vu faria parte disso. Tá? Então essa é a visão da física quântica, né? Segundo aquilo que a gente conseguiu pesquisar e dar uma olhada. Então nós temos a visão aí da ciência, da espiritualidade e da física quântica. Cada um vai olhar para ela da forma como julgar melhor, tá? Segundo a ciência, parece que o déjà vu está associado com o lobo frontal medial, que é a área das memórias. Então, é como se o déjà vu fosse também uma falha na memória. Parece que ele está bastante presente nas pessoas que têm a questão da epilepsia, que também é a mesma região. Então, ela poderia ser por isso também, o déjà vu poderia ser por isso também um fenômeno de falhas de memória, como se o nosso cérebro falhasse naquele momento. Então, vamos lá. A gente viu uma visão da psicologia e da psicanálise, né, que seriam as nossas memórias que foram lá guardadinhas, que surgem num determinado momento. Pode estar associado com uma falha cerebral, segundo a ciência, por conta da região que acontece, que é a região que é associada à memória. Segundo a questão espiritual, seriam as experiências que a gente viveu ou precisaria resgatar para usar em outra experiência, em outra vida. E também, segundo a física quântica, seria uma forma de acessar outros universos, que seria a nossa capacidade de intercomunicação entre os diversos universos. O que é a verdade? Onde está a ciência? Onde está o correto? A gente não sabe. A gente está trazendo para você algumas visões. Então comenta com a gente, fala a sua opinião, se você já teve muito déjà vu, se você já viveu isso, quais foram as sensações, porque existem pessoas que têm isso de uma forma muito detalhada até, com muita riqueza de detalhes. Então comenta com a gente. A gente trouxe esse assunto para instigar você a buscar mais informação. Tá bom? Então, aqui a ideia não é trazer uma verdade absoluta, mas trazer uma discussão e informações que a gente recolheu para vocês, tá bom? Obrigada, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e até o próximo vídeo.